Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta quarta-feira, dia de jogo, né? Hoje tem Juazeirense e Bahia pela segunda rodada da Copa do Nordeste, lá no Adalto Moraes, em Juazeiro. Mas no vídeo de hoje a gente vai trazer informações importantíssimas sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências do Esporte Clube Bahia. Tem jogador deixando o Bahia, né? Tem zagueiro se despedindo rumo à equipe do Ceará. Tem informação também sobre o ataque, sobre alvos do Bahia e o que o tricolor definiu para essa reta final de janela de transferências. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E claro que você possa se inscrever para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. Afinal, você torcedor aqui é muito bem-vindo. Eu conto muito com a tua participação. Já conto com o teu like, já conto com a tua inscrição. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E lembrando, quando a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, meu povo, trazendo informação sobre a saída do zagueiro Marcos Vitor do Bahia para a equipe do Ceará. O Bahia vai anunciar nas próximas horas o empréstimo do jogador até o final de 2025 e ele vai voltar para o clube com o qual revelou para o futebol. Marcos Vitor, que foi comprado pelo Bahia, né, junto à equipe do Ceará lá no final de 2022, início de 2023, mais ou menos por 10 milhões de reais. Chegou, se adaptou, foi bem no início da sua trajetória com a camisa do Bahia, ali nas rodadas do Campeonato Baiano, chegou inclusive a estar sendo titular na final do Campeonato Baiano daquele ano de 2023, né, no jogo decisivo na Fonte Nova, mas infelizmente sofreu uma lesão, ficou fora por muito tempo e desde aquele momento não conseguiu mais retornar aos gramados e conseguiu manter uma sequência, ou conseguiu ocupar o seu espaço novamente com a camisa do Bahia. Ele foi emprestado no meio do ano passado para a equipe do Atlético Paranaense, mas por lá fez apenas um jogo, terminou com o clube rebaixado para a segunda divisão, voltou para o Bahia nesse início de 2025, foi bem, na minha opinião, nos jogos do Campeonato Baiano, nos primeiros jogos e tal, e até nesse jogo também agora recente que o clube disputou, mas o Bahia entendeu que era um movimento a se fazer, e eu vou explicar a vocês o motivo disso ter acontecido. O Bahia entendeu que é um movimento que precisava acontecer, tendo em vista a concorrência que o Marcos Vitor deve ter ao longo dessa temporada. O Ceará também, né, com empréstimo, é uma opção interessante, porque o jogador volta para sua casa, onde já está acostumado, habituado, provavelmente vai ter minutagem em sequência, que era o que o Bahia estava procurando. Por que o Bahia fez esse movimento? O torcedor pode estranhar e pode falar, poxa, mas a gente tem poucas opções para zaga. Poucas não, né? Mas o Marcos Vitor começou bem, tem muitos jogos aí ao longo da temporada, por que emprestar o garoto? Tem dois lados nessa história. O primeiro lado é justamente esse. O Bahia vai ter muitos jogos ao longo da temporada, vai disputar muitas competições, Copa do Nordeste, Libertadores, Campeonato Baiano. É importante você ter um elenco com muitas opções de qualidade e opções que, enfim, possam de uma certa forma tapar um buraco, como o Marcos Vitor vinha fazendo nos jogos do Campeonato Baiano. Começou muito bem a temporada, como eu falei, aliás. Só que tem um outro lado. O Marcos Vitor é um jogador jovem, né? Um garoto, né? De 22, 23 anos. É um cara que precisa jogar. E desde que ele chegou ao Bahia em 2023, ele não conseguiu ter sequência. E isso para um jogador da idade dele é muito ruim. Atrelado a um investimento também que foi feito pelo próprio Bahia na sua contratação. O Bahia hoje é um clube empresa. Apesar do ganho esportivo, também o ganho financeiro é importante. É importante saber administrar tudo isso, os lucros e tal. E o Bahia não quer perder dinheiro. A gente está vendo como o Bahia está vendendo bem os seus jogadores. Recentemente vendeu o Tassiano por quase 30 milhões. Vendeu o Biel agora por quase 50 milhões de reais, comprando ali, acho que no total de tudo, né? Foi mais ou menos 10 milhões os dois jogadores, logo próximo a isso. E com o Marcos Vitor não é diferente. O Bahia sabe que é um investimento, sabe que é um ativo do clube e precisa valorizá-lo. Desde que chegou aqui ao Bahia, o Marcos Vitor não conseguiu se valorizar, não conseguiu sequer ter sequência, não conseguiu sequer jogar. Então esse movimento para o Ceará na diretoria do Bahia é, assim, se observa, né, como um movimento interessante, porque aqui no Bahia, dificilmente, ao longo da temporada, ele conseguiria ter sequência. Eu olho muito por esse lado, eu acho que ele não conseguiria, mesmo sabendo que ele teve um bom início de temporada, e mesmo sabendo que o futebol é muito dinâmico, né, as coisas podem mudar, alguns jogadores que hoje estão bem podem acabar entrando em uma fase, aí o Marcos Vitor pode assumir e poderia ser titular, mas é muito difícil imaginar esse cenário com a concorrência que ele vai ter, né? Canu, Gabriel Xavier, Mingo, tem David Duarte, Vitor Hugo também, que são jogadores que na cabeça o Rogério Ceni estão à frente, por exemplo, do Marcos Vitor em alguns quesitos, mas eu gostava do Marcos Vitor, eu achava um zagueiro muito interessante. Era um cara rápido, era um cara muito alto, então ajudava na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Era um cara que participava demais ali da construção, mesmo não sendo um construtor de fato, mas era um cara que ajudava muito nesse sentido, então vai fazer muita falta. Eu não emprestaria, mas também entendo o movimento da diretoria do Bahia. Outro jogador que estava no Bahia no ano passado, mas já teve seu destino meio que confirmado nas últimas horas, foi o zagueiro argentino Vitor Cuesta, que está no Newell's Old Boys da Argentina, né? Eu ia falar da equipe da Argentina, mas não, da Argentina, do país.
seu Natal, né? É um cara que volta para casa, boa temporada para o Vitor Cuesta, que ele possa ser muito feliz por lá, que no Bahia não deu certo, e enfim, que ele possa seguir sua vida e que ele possa seguir a sua carreira. Falando agora sobre o mercado de transferências, agora por um outro lado, sobre a chegada de reforços. Já falei para vocês em alguns vídeos anteriores, desde a saída do atacante Biel, que o Bahia deve fazer a reposição para um jogador de ataque. Há procuras nesse momento no mercado para alguns atacantes. O Bahia segue buscando alguns nomes para tentar fazer uma proposta e, de fato, tentar trazer a contratação do atleta. Falei para vocês sobre a situação do Renzo Machado, atacante de 19 anos, né, do Liverpool do Uruguai, camisa 9 da seleção uruguaia sub-20, que está indo muito bem no Sul-Americano, né, em 4 jogos marcou 3 gols, mas não é uma reposição para o Biel, tá? É importante deixar isso muito bem claro. São jogadores com características diferentes. O Renzo Machado é um centroavante, um jogador diário, um camisa 9, enquanto o Biel a gente já conhece, sabe muito bem que era um cara de beirada, um cara que do 1 contra 1, do drible, enfim, um cara que iria para cima. E o Bahia busca justamente no mercado e já definiu como alvo jogadores com essas características, um jogador que chegue com características semelhantes ao atacante Biel, um jogador de beirada de campo, um jogador que possa entregar o que o Biel entregava em dribles, um jogador que possa contribuir também, que seja bastante participativo com assistências e gols, e um cara que obviamente faça diferença. Não é qualquer um, não é um jogador que viria para todo mundo saber, esse aqui é reserva, não vai jogar nada. Não, é um jogador que venha, que possa vir mais ou menos com status parecido do que veio, por exemplo, o atacante Eric Puga, chegou com alguma desconfiança, mas vem ganhando seu espaço, bom de trabalho, é um cara que pode justamente em algum momento da temporada assumir a posição como titular. Esse é o alvo do Bahia, e aí apareceu alguns nomes que eu já vim explicando para vocês. Ferreirinha, foi indicação minha, não existe nesse momento nenhuma conversa do Bahia com o São Paulo para tentar a contratação do Ferreirinha. Eu fui buscar mais informações junto com pessoas próximas ao atleta para saber as condições do negócio, para saber se de fato se o Bahia procurasse existiria negócio ou não, e a resposta que eu vi é que dificilmente teria negócio, porque o Bahia já tentou em alguns momentos, não conseguiu, e o valor de mercado do atleta é considerado alto, mais ou menos 50, 40 e poucos milhões de reais. Eu acho difícil o Bahia optar por fazer esse movimento neste momento da janela de transferências. O atacante Moisés, muito especulado, muito falado por aí, mas a verdade é que não existe nesse momento nada em situação do Moisés. A situação do Moisés é muito bem clara. O Fortaleza não quer vender o jogador, definiu o preço dele para negociar um valor alto, sabe que dificilmente algum clube brasileiro vai se interessar pelo Moisés nessas condições. O Bahia chegou a procurar o Fortaleza em algum momento para buscar informações do atleta, junto com o empresário também, mas não passou disso, não. O negócio não aconteceu e não passou apenas de conversa, não passou apenas de sondagem, né? E a gente não tem nesse momento nenhum nome engatilhado para buscar e para tentar contratar um atacante. Eu vi de uma fonte minha, eu fui buscar informações sobre essa reposição, se o Bahia de fato procura no mercado, se procura quais características e se já tem algum nome encaminhado. E a resposta que eu obtive era que não tem nenhum nome encaminhado nesse momento, o Bahia está procurando opções, está mapeando opções para justamente definir um nome, definir um alvo, características semelhantes e muito parecidas com a do atacante Biel. Óbvio que se o Bahia puder encontrar um nome no mercado que possa ganhar, que o time possa ganhar um pouco mais de força física e tal, um jogador de beirado, o Bahia vai buscar, porque o Eric Puga, tanto o Biel eram jogadores muito franzinos, a mesma coisa o Ademir também, então um jogador de lado de campo, né, que possa ser mais físico, que possa ajudar também na recomposição e até na marcação também é importante para o Rogério Ceni, então esse é um fator a ser considerado e obviamente um jogador que seja jovem, não é um jogador de 30 e poucos anos, um jogador de 32, 33 anos que possa vir por um contrato de 2, 3 anos. A ideia do Bahia é justamente encontrar um jogador com as mesmas características e idades do Biel para fazer um contrato longo e assim seguir no tricolor de aço. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei. Também não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.